Existe uma ideia que é bem comum hoje em dia em animações adultas ou direcionadas para o público adulto, onde basicamente, para deixar alguma coisa um pouco mais madura ou um pouco mais ousada, basta encher o roteiro de palavrões. Quanto mais xingamentos, melhor. E olha, esse é um pensamento totalmente errado e, na minha opinião, acaba estragando a obra totalmente. Temos diversos exemplos, como obras como Castlevania ou Hazbin Hotel, mas em particular nesse vídeo eu vou falar mais de Hazbin Hotel. Mas, caso você não conheça Hazbin Hotel, a animação toda em si tem um conceito muito bom. Em particular, Hazbin Hotel, em seu episódio piloto, é tudo que a série poderia ser. O piloto, ele é absurdamente muito bom, porém, basicamente, Hazbin Hotel, ele consiste em um hotel que é no inferno. E uma ideia bem diferente, um hotel onde ele é criado no inferno para reabilitar demônios. Uma ideia bem única e, particularmente, eu nunca vi nada do gênero. E eu não vou nem falar dos personagens que tem designs marcantes, como, por exemplo, o Alastor, que, na minha opinião, meu Deus, é o ápice dali de design. Além de outros personagens, como, por exemplo, o Adão. Sim, nessa animação a gente tem o literal Adão, e a gente tem também o Capeta, que também tem um design muito foda. Porém, mesmo tendo uma premissa bem interessante, personagens com designs únicos, a gente tem um baita problema. Um problema que reflete uma insegurança da obra. E essa insegurança se manifesta num jeito bem específico. Palavrão em excesso. Olha, eu vou ser bem sincero com vocês. Palavrão não é um problema em si, porque quando é bem utilizado, ele pode causar um time de uma piada, ou às vezes marcar um momento como sendo alguma coisa muito séria. Porém, o meu problema é quando o palavrão se torna parte do linguajar da série. A gente pode citar um exemplo perfeito disso, é que na animação de Devil May Cry, uma das personagens principal basicamente fica falando palavrão a todo momento. Porém, no game, a mesma não é assim. E olha, eu não vou nem falar da animação de Devil May Cry, porque eu particularmente tenho bastante raiva dessa animação, porque ela poderia ter sido perfeita, porém eu senti que a Netflix não deu o devido cuidado. E falando da série Netflix, ela estragou outras animações que poderiam ter sido muito mais, como por exemplo Castlevania. E olha, eu não vou reclamar de Castlevania, porque senão eu vou me perder aqui. Mas Castlevania é uma animação que a gente pode ter como exemplo também, em como quando esse linguajar, que é basicamente constituído só de palavrões, é utilizado, acaba pagando bastante o charme da obra. Castlevania é uma animação gótica, é uma animação que pelo menos eu, quando assisti, eu esperava pelo menos um ar um pouco mais sofisticado, porque querendo ou não, a gente tá meio que num período medieval, e sendo bem sincero, eu duvido muito que o filho do Drácula ficaria falando em chupar rola a cada 5 segundos, ou mandando os outros comer merda. Porém, eu quero voltar pra Hazbin Hotel. Como eu falei, o palavrão não é o problema em si, porém essas obras, ele é utilizado basicamente pra lembrar que essa animação não é pra criança, porque olha só, temos palavrões, olha como tem tantos xingamentos. Merda, você é uma bosta de piroca. Merda. Vai porra, puta pica grossa. Bosta, caralho. Vai se fuder. Os personagens ficam xingando a todo momento. Isso, sinceramente, acabou me afastando bastante da obra. Eu terminei de assistir, porém eu terminei com um gosto ruim na boca. Não pela premissa, não pelo roteiro, mas pelo esse simples detalhe. Porque, sendo bem sincero, quando todo mundo xinga o tempo inteiro, o palavrão perde a força. A gente pode citar um exemplo, como por exemplo o Alastor. O Alastor, durante a animação, ele falou palavrões poucas vezes. E nas vezes que ele falou, foram bem marcantes. Como por exemplo, na luta contra o Adão, a gente nota que ele utiliza desse linguajar pra dar um peso pra situação. E realmente funcionou. Porém, quando o personagem xinga o tempo inteiro, como por exemplo a Veg, que é um personagem que xinga a cada 3 segundos, e sinceramente, isso meio que destrói bastante do charme dela, na minha opinião. E sinceramente, eu não sei como a Charlie aguenta ela, tá? E tem uma opinião que é bem popular, que eu acredito que muita gente compartilha dessa mesma opinião que eu, é que como Hazbin Hotel se passa no inferno, um local onde em si as pessoas deviam ser o pior exemplo delas, deviam ter pessoas de todo tipo, pessoas horríveis, pessoas que simplesmente estão lá porque fizeram coisas muito horríveis em vida. Porém, a gente vê no máximo um pouco de violência na rua e muito palavrão. Então, pra estar no inferno, eu tenho que ficar falando palavrão a cada 5 segundos e eventualmente esfaquear alguém na rua. E sendo bem sincero, é bem triste que tantas obras fantásticas com premissas tão interessantes acabam caindo meio que nesse limbo, onde muitas vezes um dos seus principais problemas são os próprios escritores, que na falta de criatividade dão diálogos, entre aspas, fáceis, que é basicamente só flodar palavrão. Bem, filhão, eu espero que nesse vídeo de hoje eu tenha mais ou menos passado a ideia que eu queria passar, e eu espero de verdade que você tenha gostado do vídeo. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, até logo.